Olá, estamos mais uma vez aqui na Rádio Áurea Polonesa, com o nosso estudo bíblico. Você ouve AureaFM.top, diretamente da linda e bela cidade de Áurea, Rio Grande do Sul, Brasil, para todo o mundo. Ok, nós estamos estudando alguns temas um pouco polêmicos esses dias. O capítulo 25 de hoje, ele está intimamente ligado ao capítulo anterior, capítulo 24, está também intimamente ligado ao que vamos gravar ainda, 26 e 27. É bom que você tenha uma caneta e um papel na mão para aquele pensamento que você quer refletir melhor. Então vamos lá. O que é ídolo? Opa, vamos para a nossa musiquinha também? Vamos lá, colocar nossos pássaros para cantar? Fica mais bonito, hein? Fica mais bonito, mais elegante. Eu estou com a garganta um pouco enroscada esses dias aí. Pois é, o que é ídolo? Há pessoas que afirmam que beijar um santo ou fazer-lhe um pedido é idolatria. É desse tipo de idolatria que a Bíblia fala? A questão da idolatria na Bíblia é muito complexa. É muito complexa. E é impossível dizê-lo em poucas palavras. O que se segue tem sabor de começo de conversa. É apenas uma pitadinha de assunto. Talvez sirva como princípio ou lanterna que ilumina aos poucos os passos da caminhada. Nós vamos entrar, portanto, nesse assunto. Muito obrigado a Paula, editora, que cede gratuitamente os direitos autorais para que pudéssemos estudar esse riquíssimo material, né? Tirando as dúvidas. Quantas dúvidas que temos às vezes sobre a Bíblia. Olha, o ponto de referência, vamos lá então, afundando agora o assunto. O ponto de referência mais importante se encontra no Decálogo, ou então, como nós conhecemos, os 10 Mandamentos. Aí Deus fala a seu povo: eu sou Javé, seu Deus, que o tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça ídolos para você. Nenhuma representação do que existe no céu, na terra ou nas águas que estão debaixo da terra. Não se prostre diante desses deuses, nem os sirva, porque eu, Javé, seu Deus, sou um Deus ciumento. E assim como nós vimos no capítulo anterior, anota aí no teu caderninho aí, confira essa passagem em dois momentos diferentes. Primeiro no livro de Deuteronômio, capítulo 5, versículos de 6 a 9, e também no livro do Êxodo, capítulo 20, versículos de 2 a 5. Qualquer reflexão sobre idolatria tem que partir desse ponto
para não cair em leituras fundamentalistas. Lembra que falava no capítulo anterior, capítulo 24, sobre as leituras fundamentalistas que está cheio por aí, não é verdade? O texto é a porta de entrada dos 10 mandamentos. Estes, por sua vez, são uma espécie de constituição do povo de Deus, resultado de um pacto entre Javé e seu povo. A esse pacto costumamos chamar de aliança, e essa expressão a gente vai ouvir muitas vezes na Sagrada Escritura, o termo aliança. O marido e a mulher, quando se unem em matrimônio, selam isso no símbolo da aliança. Claro que isso aqui não é uma aliança de casamento, né? Isso aqui é uma aliança de vaidade. Então vocês vejam, o termo aliança, ele vai aparecer muito. Deus e seu povo se comprometem, e esse compromisso de aliança tem como consequência prática o decálogo, ou então, como sabemos, decálogo, os 10 mandamentos. Quem é Javé? É o Deus que libertou da casa da escravidão. Quem é, então, o seu aliado? Seu aliado são os hebreus que viviam escravos no Egito. Aqui aparecem os ídolos, bem nesse momento. E quem são então esses ídolos? Por mais que tentemos responder a essa pergunta, sempre chegaremos à mesma conclusão. Os ídolos são o oposto de Deus, são o oposto de Javé. E Javé é este Deus libertador que os tira da escravidão do Egito. Em outras palavras, ídolos são os deuses dos opressores, como os deuses do faraó do Egito, ou os deuses dos reis que ocupavam a terra prometida, também chamada, a terra prometida, também era chamada de Canaã. São o oposto de Javé, porque o Deus dos hebreus tira da escravidão, da morte, para conceder liberdade e vida, ao passo que os deuses do faraó ou dos reis de Canaã negam a liberdade, provocando a morte do povo. É por isso que o decálogo, os 10 mandamentos, o decálogo manda não fabricar ídolos, pois isso provocaria a escravidão e a morte do seu povo. Antigamente, o povo de Deus acreditava, sim. Desculpem aí que hoje minha garganta tá. Então, antigamente, o povo de Deus acreditavam, sim, eles acreditavam que existiam outros deuses, os deuses das nações. Mas este mesmo povo, ele aderiu a Javé, por ser o único capaz de libertar e dar a vida, ao contrário dos outros, que geravam escravidão e morte. Com o passar do tempo, o povo de Deus chegou à conclusão de que os ídolos ou deuses das nações não existiam, fazendo nascer a fé no monoteísmo,
ou seja, a crença de que existe somente um Deus. Este Deus é o Deus do povo hebreu, Deus Javé. Esse princípio vale para toda a Bíblia. Por exemplo, quando os profetas criticam as pessoas que seguem ou adoram ídolos, eles estão simplesmente pensando no decálogo e na aliança entre Javé, que tão simplesmente desse Javé que liberta o povo que busca a liberdade e a vida. E os ídolos são sempre os intrusos que procuram eliminar a aliança entre Javé e seu povo. A idolatria, portanto, é muito mais que um objeto de madeira ou de pedra. Muito mais que objeto de madeira ou de pedra, ou de ferro, ou de ouro, ou de outro material, etc. Idolatria é tudo o que nega ou tira a liberdade e a vida do povo de ontem e o povo de hoje. Falava no capítulo anterior, quantos ídolos existem hoje, não de apenas ídolos de pedra, monumentos, etc., mas em carne e osso, um jogador de futebol, um político, um partido político, um artista, por aí vai. Ídolos do nosso tempo, até virtuais, ídolos virtuais, que existem nos joguinhos, no celular. Assim sendo, ainda hoje vivemos em meio a muitas idolatrias que geram a morte do povo. Basta abrir os olhos e constatar. Aspecto importante em tudo isso: não existe idolatria sem idolatrias. Ou seja, sem que existam pessoas que, em nome de algo ou de alguém, tiram ou negam a liberdade e a vida do povo. Já estamos indo para o final da nossa reflexão. E o bate-boca sobre esse assunto tem esquentado a cabeça de muita gente e levantado bastante poeira, quando às vezes não há até derramamento de sangue. Temas como adoração de imagens e culto aos santos estão em qualquer porta da casa e em qualquer esquina. O critério que tentamos apresentar continua válido. Ídolo é o que se opõe a Javé libertador e nega ou tira a liberdade e a vida das pessoas. Isso faz com que a reflexão não acabe afunilada em torno de uma imagem. Pelo contrário, abre nossos olhos e faz ver que vivemos numa sociedade cheia de ídolos. Sim, cheia. Mas esses ídolos têm outros nomes hoje, como dizia há pouco, um jogador de futebol, um artista da televisão, algum jornalista, algum apresentador de programa de auditório, algum cantor, algum político ou partido político, por aí vai.
Todavia são tão velhos como os ídolos do tempo dos hebreus. Pois tanto aqueles quanto estes negam ou impedem o povo o acesso à liberdade e à vida. Concretamente falando, suponhamos que você tem em sua casa aquilo que outros chamam de ídolo. Logo vou dar um exemplo. Um santo, uma santa, etc. A pergunta fundamental é esta: isto me aproxima ou me afasta de Javé libertador? Se me aproxima, não é ídolo. Se me afasta, é ídolo. O ideal é que todas as pessoas cheguem à maturidade da fé, etapa em que ninguém é ídolo para ninguém. Nós vamos retomar esse assunto ainda em 3 capítulos. Vimos no capítulo anterior, o capítulo 24, o capítulo de hoje. Também veremos no capítulo 26 e 27. A continuidade desta balbúrdia idolátrica. Como eu dizia ontem, de repente você está tirando... É crente e está tirando foto do casamento para depois olhar e contemplar no álbum. Ué, isso aqui é um ícone. É padroeira da Polônia, Nossa Senhora do Monte Claro. Apenas um pedaço de papel com uma oração atrás, que eu uso sempre nas 18 horas. E aqui está o quadro com a imagem dela. Ok, isso aqui é um ídolo? Não, né? E você olha o álbum, aí eu questionei uma vez aquele casal de evangélicos: por que vocês criticam a gente que tem um santinho, tem um quadro na parede de Nossa Senhora, ou Sagrado Coração de Jesus, ou de algum santo? Nós não adoramos os santos, nós apenas os veneramos. Olha a diferença entre os termos adoração e veneração. Veneramos os santos por serem exemplos para nós de pessoas que conseguiram seguir mais de perto a vontade de Deus. E servem para nós, portanto, como exemplos. Aí você pega o álbum de fotos e vai olhar aquele momento em que vocês trocaram as alianças. Ah, é? Ah, mas é porque é para lembrar. É, pois é. Eu também, quando olho para um santo na parede, é para lembrar, não para adorar. Então, é uma boa pegadinha essa. Quando o evangélico começa a brigar com o católico, não adianta alimentar a briga, não adianta. Isso sempre vai ser um embate. Então você entra na casa de um católico e vê lá em cima da cozinha, onde guarda as louças, um Buda virado de costas. No outro lado da parede, um quadro de Nossa Senhora Aparecida. E aí? E agora? Como é que fica? Complicado, hein? Do lado Nossa Senhora, do outro lado um Buda virado de costas, que dizem que é para dar sorte. Quer um exemplo pior? Ah, eu já vi isso muitas vezes. Muitas vezes. Na paróquia temos o costume de visitar casas na Páscoa e no Natal, para levar a Eucaristia para os doentes, o conforto, aqueles que estão acamados. E você, em algumas delas, vê uma ferradura de cavalo. Já viu ferradura de cavalo, né? A ferradura do cavalo pregada acima da porta, que é para dar sorte.
Pois é. Sabe o meu pensamento qual é? Quem usa a ferradura acima da porta para dar sorte, tem mentalidade para usá-la debaixo de seus próprios pés. Dada a dica. Ok? A gente volta às 18 horas com a oração da Ave Maria. Fique com Deus. Um beijo no teu coração.